é a margem EBITDA do Fórmula 1? Vai lá. Vamos aí. Essa ele não ia gostar tanto, essa aqui vai gostar dá mais. corte. Como monetizar o mesmo cliente mais de uma vez? Essa é boa. Como monetizar o cliente? Uau, Delícia. teve um cara que falou a seguinte coisa pra mim, muitas vezes encontrei, o cara virou pra mim e falou assim, Érico, se você tivesse que entregar o seu produto de graça, o que você teria que criar? Eu tinha um produto, tinha a fórmula de lançamento. Se eu tivesse que baixasse o decreto de lei, que a fórmula agora tem que ser, não estou falando só a parte boa não, tem que ser 100% de graça, como é que você manteria a sua empresa viva? E eu falei assim, Manda um arife. cara, como é que eu respondo essa? Então, o fato é o seguinte, de um ponto de vista mais filosófico e teórico, o cliente compra o seu produto porque ele tem um problema. O problema dele, ele não sabe para quem pedir, o problema dele ele não sabe escalar um negócio, não sabe falar inglês e não tem que ficar bonito lá na roupa lá e tal, quer parecer igual a Gisele Bündchen. Tem que ficar bonito. Qual é o próximo problema que o seu produto gera? Essa é a pergunta filosófica. Que muita gente chega para mim e vai, cara, qual é o nicho de mercado que dá dinheiro? Qual que é o produto que eu tenho que lançar? Eu falo assim, cara, tira a palavra produto do seu dicionário e replica ela para problema. Então, vamos lá. Como monetizar o mesmo cliente, mais de uma vez, resolvendo o próximo problema que o seu próprio produto vai gerar? Porque tem uma coisa que o Brasil não tem pouco, é problema. E quando se resolve um problema, aqui que acontece? Dá filhotes. Dá filhotes. Então, no meu caso, um dos meus produtos gerou um novo problema. Agora ele tem a fórmula, tá lá, ele tem o passo a passo funciona e tal. Só que ele queria, talvez, um problema que ele queria alguém para acompanhar ele pessoalmente. Não necessariamente para fazer, esse é um âmbito de serviço que na época eu decidi não entrar em serviço. Eu estava focado em educação. Eu não queria ter 3 mil pessoas e não tem nada de errado. Eu acho que é um bom negócio, mas não era minha parada. E era uma parada que na minha época eu não tinha tanto tesão de prover o serviço. Eu tinha um tesão, uma aptidão pessoal de educar, de modificar o Brasil através da educação. Eu acredito que o ensino formal está quebrado, não quebrado no sentido ruim ou não, mas a estrutura dele não nos favorece, ele não modificou, ele não evoluiu o tanto que a humanidade evoluiu. O celular evoluiu, mas o ensino formal ele evoluiu, mas não na velocidade. E eu acredito que o ensino informal, que é esse ensino de aprender com você, de não aprender necessariamente por causa de um diploma, mas aprender por causa de um resultado, ele tinha um espaço. Então, o problema que foi gerado agora eu quero um acompanhamento mais de perto. Aí eu criei uma mentoria. Aí eu teve vários outros problemas. Aí o cara fazia mentoria. Olha só os problemas dos clientes. Fazia mentoria e fazia, uns 6 em 7. São R$100 mil em 7 dias. Aí eu criei um outro problema, que eu tinha uma mentoria de 2.138 pessoas. Esse é o número de clientes ativos que eu tenho. E uma pancada de pessoas fazia o 6 em 7. Aí qual que é o problema de um cara que faz um 6 em 7? Ele quer mais. Agora ele não quer 6 dígitos, ele quer 7 dígitos. Agora eu pergunto, a conversa é a mesma? Não é. Por exemplo, você fez uma conversa de um time de marketing de uma empresa maior, um time de marketing de uma empresa menor, e aí eu criei um outro problema. Eu tive que criar uma mentoria para quem ia de 6 para 7. E, eventualmente, eu criei uma massa crítica que muitas pessoas fizeram 7 dígitos, mais de 2 milhões por ano. Aí eu criei uma segunda mentoria que chamava 2 para 10. Aí, de 2 para 10. Hoje eu tenho 155 pessoas nessa mentoria que eu mentoro. Aí, o que acontecia com os caras que faziam 2 para 10? Aí os caras chegavam em 10. E o problema é que é o seguinte, que se você bota numa mentoria um cara de 10 com um cara de 6 em 7... Só explica que é 2 para 10 para o pessoal. O cara que faz mais 2 milhões por ano para que faz 10 milhões por ano. É outro negócio. O cara de 10 milhões já começa a ter um RH. Passou de 30 funcionários, brother. Se não conheceu o RH... A primeira pessoa que falou para mim, Érico, você tem que montar um RH. Eu falei assim, você tá brincando, eu vou pagar alguém para motivar meus colaboradores a fazer o que eles já deviam fazer. Eu não conseguia entender por que eu tinha que ter um RH. Mas não, tem que ter um RH. Se você não cuidar dos caras, as pessoas acabam saindo muito rápido. Aí eu criei um outro problema. Que aí os caras começaram a fazer mais de 10 milhões. Hoje eu tenho 47 pessoas que fazem mais de 10 milhões que eu mentoro.
E eu tenho mais? Não, não tenho. Tem 4 dessas pessoas que fazem mais de 100 milhões por ano e estão nesse negócio. Mas eventualmente vai chegar uma massa crítica que eu vou ter, porque eu não posso fazer uma mentoria para uma pessoa, senão eu vou começar prestando um serviço. Nada de errado com isso, mas não é o meu modelo de negócio. E agora, mas eu não vendo mentoria, eu não vendo educação. Então volta para trás e pergunta, qual é o problema que ao adquirir o seu produto, ele passa a ter? Qual o problema? Legal demais. Posso dar 2 exemplos populares? Acho legal dar o exemplo dessa esteira de produto. Exato, esse exemplo popular, que é a XP Investimentos. Um cliente nosso lá, muita gente conhece, começou como uma corretora de investimentos, tu aporta teu dinheiro lá e espera que seja bem, dê retorno em algum momento. Teoricamente, investimento de longo prazo. Como é que a XP vai conseguir fazer com que esse cliente monetize mais vezes? Ela está no mercado financeiro, então ela começa a olhar para o que o Érico está falando. Quais são os problemas desse cliente? Por um termo mais técnico, os pessoais de growth chamam de user cases, casos de uso. Qual outro caso de uso com alto pontos de contato, sendo que, tu entra na XP, tu vai depositar, ou no BTG aqui, parceiro do Flávio. Ele vai depositar pra caramba. Mas, o Flávio vendeu lá, vendeu depois de 2 anos, ou depois de 6 meses, ou depois de 3 meses, ele está muito líquido. 3 meses sem voltar, sem pontos de contato, é um problemão. Aí o que a XP lançou? A BTG tem também vários bancos, mas a XP lançou recentemente cartão XP. O cliente da XP, por exemplo, eu sou um cliente XP, o cara que acessava uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, agora todo dia tem um ponto de contato e dá mais receita. Só que o ponto volta lá no começo que tu falou, né, de perder dinheiro com alguns produtos. Não necessariamente, não que seja o caso, o cartão XP é para dar mais dinheiro, mas é para aumentar pontos de contato. Agora eu converso com esse cara todos os dias, 2, 3 vezes por dia. É a chance de eu falar, cara, by the way, eu tenho esse outro negocinho aqui, e o cara vai ficando mais próximo do meu ecossistema. Cara, tem um exemplão aqui, né, o iFood. Eu, infelizmente, de alguma forma, todo dia no iFood, não queria, mas todo dia entro, no caso, para comprar comida. O iFood é um exemplo bom porque ele é muito simples de explicar. O iFood ele começa vendendo o óbvio, olha o CAC barato. Qual que era o óbvio? O óbvio era pizza sábado à noite. Então, quem é a minha oferta inicial de restaurante? Pizzaria, perto da sua casa. Quem é a minha segunda? Óbvio, hambúrguer. Quem é a minha terceira? E aí eu começo a caminhar. Eu vou saindo do óbvio pro óbvio pro óbvio. Aí eu falo, poxa, mas o açaí, que não é rentável para mim, porque tem um ticket muito baixo, aumenta o ponto de contato e vai aumentando a chance do próximo problema. Qual é a chance do próximo problema? Eu não quero mais sair para poder comprar comida. Eu não quero usar o telefone para poder pedir comida. Então, a oferta, o incremento da oferta do óbvio pro óbvio pro óbvio, me dá um CAC baixo, aumenta o ponto de contato e aumenta a repetição ao longo da jornada. No meio do caminho, tu resolveu o problema de logística também do restaurante, Sem né? dúvida. Aqui acho que a gente fala um pouco de aquisição, né? E qual que é o custo de retenção, né, do seu cliente? Porque por muitas vezes a gente vai para o mar aberto capturar mais e mais clientes sem olhar para dentro de quem está dentro. Então, quando eu falo do nosso caso, né, qual o meu potencial? É entender o público, né? Então, no caso, pegar a marca Arezzo, Schutz, pensando em calçado, bolsa, feminino. Qual que é o tamanho do guarda-roupa dessa pessoa? E quantas peças cabem? E por ano, quantos sapatos ela compra? E aí, qual é o meu share de sapatos dentro da compra dela anual? Ou se ela tirar uma foto do armário, eu fiz essa pesquisa inclusive, eu olho ali e vejo quantos são meus, quantos não são. E como grupo de moda, a capacidade que eu tenho é de cruzar e ter essa inteligência cruzada de diferentes marcas, posicionamentos, e entender como que eu me faço mais presente. De novo, ponto de contato. Então, acho que passa por aí. Ou seja, você vê que isso aí vai até uma outra área do teu negócio, que é a área de M&A, de aquisição de empresas. Na hora de você comprar um negócio, certamente quem decide pela compra de uma nova marca pensa, essa nova marca vai se sobrepor a outra já existente do grupo ou ela vai complementar aquele guarda-roupa? Ou seja, essa informação, ela vai até para a turma do M&A lá para decidir qual é o próximo negócio que a gente vai comprar? E deixa eu só complementar que eu acho que vale a pena, porque vai parecer óbvio. Aí, ó. Mas o óbvio é que é bom. O óbvio é barato. Como monetizar um cliente mais de uma vez? Isso não foi óbvio para mim nos 5 primeiros anos de operação. O óbvio para mim, eu peguei todos os meus produtos, não parece, mas absolutamente todos os meus produtos e transformei eles numa recorrência. Então a pessoa não comprava mais um curso, ela comprava 1 ano de acesso a um curso. Não comprava uma mentoria, 1 ano. E cara, eu fiz isso no começo para monetizar o meu cliente mais de uma vez. Já logo na venda eu falava que... 12 vezes. Mas aconteceu um efeito colateral surpreendente que eventualmente causa um crescimento muito grande na minha empresa. E o efeito colateral surpreendente vem da maior dor
uma pesquisa de Harvard, aí deve ter passado no YouTube, né? Tudo que você quer colocar, fala que Harvard colocou. Qual que é a parte do ser humano que dói mais, Flávio Augusto? É a cabeça, é o coração, é o pulmão? Qual que você acha que, se fosse fizer uma pesquisa científica, qual a parte do ser humano que dói mais? Seu bolso. Dói. E aí o que acontece? Quando todos os meus produtos viraram uma recorrência, toda hora, quando o seu produto não é bom, ou não é bom o suficiente, ou de alguma forma não faz isso, o cliente sai. E aí dói o quê? E aí eu comecei a pesquisar no meu negócio, cara, como é que eu evito que o meu cliente saia? Porque a venda já estava feita, era só passar o cartão de novo. E aí, cara, entra numa neura de 1 a 2 anos de eu tentar entender o que fazia mais o meu cliente, no meu negócio específico, sair. Velho, fui lá nos livros, comecei a fazer uma pesquisa de NPS, né, que é uma pesquisa de satisfação do cliente, para saber o quão satisfeito ele estava. Mas o pior que acontecia é que eu tinha cliente satisfeito que não renovava, o desgraçado. Então, assim, era o efeito Fernando de Noronha. Chegava, que Fernando de Noronha, você já foi para Fernando de Noronha? Já foi? Enfim. Eu nunca fui. Tá, eu tenho uma galera que foi para Fernando de Noronha e eu falo assim, e aí, como é que é Fernando de Noronha? Cara, é caro, mas é bom, é lindo, mas você nada com os tubarão, você pega onda se você pega onda e tal. E eu falei assim, que massa, foi de novo? Não. Pensa num cara que estava feliz com Fernando de Noronha, mas não voltava. Era o cara que dava 10 para Fernando de Noronha, que recomendava para mim para Fernando de Noronha, mas ele não voltava. E aquilo me deixava estranho. Então, às vezes, por exemplo, uma das ações que eu fiz para aumentar o NPS, quer aumentar o NPS, faz isso. Dá um presente surpresa para o seu cliente. Dá um livro do Pontos de Inflexão do Flávio Augusto, dicas aí, ó, sem querer colocar um jabá, compra um livro de pontos de inflexão, cara, pensei em você. Esse livro modificou minha vida, eu quero que esse livro modifique a sua vida. Está aqui o seu livro NPS lá em cima, porque o livro é bom. Mas não necessariamente vai aumentar. Sabe o que é que, no meu caso, que faz o cliente voltar, e nem sempre vai ser? Eu descobri que era performance. Que é quanto mais dinheiro o cara fazia, no meu caso eu ensino a fazer dinheiro, mas maior a chance é. Cara, quando aquilo ficou claro para mim, e não só para mim, tá, Flávio? Às vezes, eu não sei se é com você, às vezes está claro para o empreendedor, mas não está tão claro para a sua equipe. Quando aquilo ficou uma equação, quando eu conseguia provar de A mais B, que quanto o cara mais fazia 6 em 7, isso, pensa na galera que começou a vir com entregáveis para melhorar a performance. Daí nasceu grandes entregáveis que eventualmente gerou uma revolução interna na capacidade do meu produto gerar produto. O que aconteceu? Eu comecei a gerar mais resultado, porque agora eu estava envolvido em gerar resultado, a equipe está envolvida, agora eu tenho um time de 120 pessoas, as 120 pessoas entendiam que no final do ano o resultado ia acontecer, o produto ficava melhor, o cliente tinha mais resultado, ele renovava e acredita o que acontece quando o cliente renova? Ele acaba falando mais para o outro. E aí teve uma pequena revolução, uma das grandes revoluções disso. Então, o monetizar mais de uma vez o meu cliente acabou sendo uma ferramenta automática de melhoramento do seu produto, coisa que você já fazia sempre. Você foi fazer o curso de inglês lá e você não fazia um documentário qualquer, você contratava os caras boladão, ia lá para Nova York, eu acho que era Nova York, fazia as paradas, porque você entendia que não era só o marketing, porque se o produto de trás não sustentava, ele não ia para frente. Mas quando você percebe que retroalimenta, aí o ciclo fecha.